Glória a Deus, aleluias. Mais uma manhã com motivo de muita alegria, trazendo essa palavra do Senhor, aonde que o Senhor venha falar comigo e também com você essa manhã, porque nos dias de hoje necessitamos de uma palavra. Nos dias de hoje não temos quem recorrer. A palavra do Senhor diz que muitos não têm um Consolador, e somente o Consolador é o Senhor Jesus Cristo. Somente o Consolador é aquele que traz a palavra para mim e também para você, a qual que hoje, essa manhã, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 8, que diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredires e vós ampararei este povo, e se vós converteis a mim e guardar os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias ele estava na cidade de Assunção. Neemias ele estava na cidade de Fortaleza, quando um dos seus irmãos veio para trazer, aleluias, a notícia para Neemias. E nos dias de hoje, antes de entrar na palavra, eu começo a entender que muitas das vezes nós recebemos notícias, tristezas, notícias de decepções. E ali um homem chamado Neemias estava na terra de Assunção, ele estava na cidade, na terra dele de Fortaleza, quando Anani, um dos seus irmãos, veio para trazer a notícia. A Bíblia diz que Neemias está triste por causa dos muros que ficaram se fendidos, por causa das portas que foram tomadas a fogo, por causa que muitas pessoas que sobraram da prevíncia estavam em grande miséria, estavam em grande desprezo. E Neemias está triste ao saber que a cidade, o sepulcro dos seus pais estão desfendidos. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, que vive, que reina, que há de vir e virá. A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 3 em diante, que Neemias ele esteve ali dizendo: ah, Senhor, grande é terrível, de grande benignidade para todos aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A Bíblia diz que Neemias vai dizer: ah, Senhor, que esteja atento à oração a qual o seu servo ora, perante o meu pecado e também perante o pecado do povo. A Bíblia diz que ali Neemias ele vai se colocar em jejum e oração, em choro, perante o pecado daquele povo, também reconhecendo o pecado dele. A Bíblia diz que Neemias vai clamar a Deus por causa daquela cidade. E quando entramos nessa passagem, começamos a entender que nos dias de hoje estamos vivendo uma vida de Neemias, por causa das situações de casamentos, situações de desemprego, situações de crise de pessoas nos hospitais e pessoas doentes, necessitando de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. E nos dias de hoje começamos a entender naquela passagem de Neemias, a qual ali teve um homem que ficou preocupado com aquela cidade. Ele ficou triste. Nos dias de hoje vimos muita preocupação, mas vemos pessoas que se preocupam com si próprio, pessoas que não se preocupam com o problema da outra. Mas por que se preocupar se o problema é dela? Mas por que se preocupar se o problema é dele, se estamos com muitos problemas? A Bíblia diz que ali Neemias ele se preocupou com aquele povo. Ele não só se preocupou com a cidade do pai dele, mas Neemias ficou triste, porque Neemias estava na terra dele. Neemias estava numa cidade de Fortaleza, ele estava tranquilamente calmo. Nos dias de hoje, muitas das vezes, estamos assim, vivendo como Neemias. Só que Neemias ele se preocupou com os muros de Jerusalém, com aquelas portas que foram tomadas a fogo, com aquelas paredes que foram derribadas. A Bíblia diz que Neemias começou a jejuar, Neemias começou a orar perante a ele, perante o pecado do povo. Neemias está reconhecendo que não guardamos os seus mandamentos, e muitas das vezes temos que reconhecer que não é só pelo povo, também é por causa de nós. E nos dias de hoje estamos vivendo em crise que muitas pessoas estão em lamento, estão em choro, estão em depressão, por causa de perca de pai, de mãe, filho que não se encontra. Mas eu quero trazer essa notícia para mim e também para você hoje. O mesmo Deus que ele reconstituiu os muros de Jerusalém, é o mesmo Deus que reconstitui a tua vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida espiritual. Deus ele vai adiante de ti, porque a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
Mas também quando entramos nas escrituras, começamos a entender que no livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de recuar. É tempo de chorar, é tempo de dar risada. É tempo de ajuntar pedra, é tempo de espalhar pedra. Tudo há um tempo determinado. Aleluias. Mas nos dias de hoje começamos a entender que temos que ser da nossa forma. Mas Neemias não. Neemias, quando ele se preocupa, ele se coloca perante a Deus reconhecendo. A Bíblia diz no livro de Neemias capítulo 2, que Neemias ele está triste. E Neemias ele trabalhava como copeiro do rei, mas Neemias estava se preocupando com aquela cidade. A Bíblia diz que quando o rei vê no semblante de Neemias, ele vai se dizer: Neemias, por que está triste? E Neemias vai responder: como eu não vou estar triste ao saber que a cidade e os sepulcros dos meus pais estão destruídos? Como eu não vou ficar triste? A Bíblia diz que o rei ele se preocupou. É como nos dias de hoje, sempre vai ter uma pessoa a qual vai se preocupar com você. Muitas das vezes não demos nada para muitas pessoas, mas Deus ele conhece, Deus ele sabe de todos os pensamentos. Deus ele conhece o profundo, o oculto, o escondido, e ele revela. A Bíblia diz que agora o rei ele vai se perguntar como poderia ajudar Neemias. A Bíblia vai dizer que se fosse dos agrados dos olhos do rei, que mandasse uma carta para ajudar, para Jerusalém, para Neemias, que comprasse uma passagem para ele. E se também fosse do agrado dele, que entrasse em contato com governadores, com a rainha, com embaixadores, com areia, com a pedra, para a reconstituição dos muros de Jerusalém. Aleluias. Mas a Bíblia diz o que me chama a atenção no livro de Neemias capítulo 2, que quando Neemias ele chega na cidade de Jerusalém ali 3 dias, Neemias ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Neemias não contou para ninguém aqueles projetos a qual ele queria com aquela cidade que Deus tem colocado. E nos dias de hoje são pessoas que eles estão se espalhando notícias para fulano, para cicrano, pessoas que não vão te alimentar espiritualmente, sim te derrubar, porque muitas das vezes é necessário contar para Deus. Conte para Deus os seus problemas, não conte para o homem, não conte para a mulher, porque Deus ele há diante de ti. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que ali tinha 2 homens que impediam aquela reconstituição dos muros de Jerusalém. Um chamava Sambalaque e outro chamava Tobias. Eram servos de Amonita. Eles invejaram de uma forma muito grande aquela reconstituição dos muros de Jerusalém. Aleluias. Mas é que me chama a atenção que ali Neemias eles trabalhou com aqueles homens, colocaram homens com pares, com ferramentas, trabalhando e também nas portas ali daquele muro, para que não tivesse nenhum impedimento. A Bíblia diz que eles foram até o final naquela reconstituição, e muitas das vezes é necessário ir até o final. É necessário reconhecer o erro, é necessário reconhecer o pecado, é necessário se humilhar perante o Senhor, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Muitas das vezes clamamos a um Deus vivo e parecemos que o céu está de bronze, que Deus não atende a nossas súplicas, mas saiba que a palavra diz no livro de Números 23, 19, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria ou confirmaria? Deus ele fala quando ele quer falar, porque ele é Deus. Mas hoje o Senhor traz essa palavra para mim, para o teu coração, que o mesmo Deus que reconstituiu, que ajudou Neemias na reconstituição dos muros de Jerusalém, é o mesmo Deus que ajuda nós nos dias de hoje, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Mas é necessário ter um tempo, é necessário esperar com paciência, é necessário acreditar, é necessário perseverar. A Bíblia diz que quando Daniel ele se coloca em oração 21 dias, o anjo Gabriel ele veio para trazer a vitória para Daniel. Mas sabe por quê? O anjo veio trazer, porque Deus ele conhecia o coração daquele Daniel. Deus ele sabia que se entregasse a vitória para ele naquele mesmo dia, ele ia permanecer em oração, ele não ia deixar. E muitas das vezes a gente quer algo, mas a gente começa a orar hoje, começa a orar amanhã e já desiste. E Deus ele fica nos observando 24 horas, até onde que a gente pode ir, até onde que a gente aguenta, aleluia. Mas é necessário perseverar. Se não chegou hoje, amanhã vai chegar, se não chegou amanhã, ainda vai chegar. Porque Deus ele não retarda a sua promessa, porque as promessas do Senhor, está tudo prometido. Deus ele não falha, Deus ele nunca falhará, Deus ele nunca perdeu uma guerra e não é de agora que ele vai perder. Mas muitas das vezes se colocamos de oração, oramos hoje, amanhã e o milagre não acontece e já desistimos. Nos dias de hoje são muitas pessoas se esfriando. A Bíblia diz que o amor de muitos ia se esfriar. Aleluias.
E é necessário ter o primeiro amor, é necessário reconhecer que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que do ouro e da prata não é número. Levanta e faz a obra e o Senhor seja contigo. Aleluias.